prezados irmãos, o tempo ainda nos permite termos a ocasião para mais uma breve reflexão da Palavra de Deus. E é meu privilégio neste momento saudar-vos, dizer-vos que é muito bom nós podermos estar aqui, podermos encontrar-nos presencialmente. É bom também estar com todos aqueles nossos amigos que nos assistem a partir da internet. É bom podermos estar juntos. Obrigado por nos estar a assistir a partir desta transmissão da Igreja Adventista de Setúbal pelo canal do YouTube. Também temos amigos nossos que estão a ouvir-nos através de um sistema de teleconferência que a Igreja tem desenvolvido e tem aplicado. A esses também, queridos amigos, é um prazer poder estar junto de si neste momento de sábado para estudarmos a Palavra do Senhor. Eu gostaria de partilhar convosco uma pergunta, que na realidade era aquilo que nós poderíamos dizer que é o título da meditação desta manhã. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Sabem, antigamente, sobretudo no tempo dos patriarcas, as pessoas que não conheciam Deus costumavam se referir ao Deus do céu, ao Deus da Bíblia, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 24. Gênesis, no capítulo 24, vamos encontrar ali uma interessante história sobre uma viagem feita por um senhor chamado Eliezer, que era um servo damasceno de Abraão, ou seja, Abraão, quando passara por Damasco, provavelmente, encontrou aquele rapaz, aquele homem, uma pessoa muito capaz de poder ajudá-lo e tornou-se o seu mordomo de confiança. E Eliezer acabou por ser uma das pessoas que mais diretamente privava com Abraão. E um dia, Eliezer recebeu de Abraão um pedido, no mínimo, um pedido estranho. Disse-lhe Abraão: eu quero que tu vás até a terra onde moram parentes meus, em Harã, lá no norte da Mesopotâmia, e quero que tu possas escolher dentre a nossa parentela uma esposa para o meu filho Isaque. E a Bíblia diz-nos que, sob juramento, Abraão fez Eliezer se comprometer com aquela solene responsabilidade. E Eliezer ia caminhando em direção a Harã, desde da Palestina mais a sul até ao norte, uma região que hoje mais ou menos seria o sudoeste da Turquia. E ali então, naquela região de Harã, quando ele ali chega, Eliezer faz uma oração invocando a orientação do Deus de Abraão para que o pudesse ajudar naquela gigantesca tarefa. E encontramos no verso 12, Gênesis capítulo 24, verso 12, dizendo ali: e disse Eliezer: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Mais adiante, o resto da história nós conhecemos o resto da história. Ele acaba por conhecer ali uma jovem chamada Rebeca. Esta jovem dá de beber aos acompanhantes de Eliezer, dispõe-se a dar de beber aos camelos que faziam parte da comitiva de Eliezer, e vocês sabem que um camelo, depois de uma jornada longa pelo deserto, ele pode beber até entre 40 a 60 litros de uma só vez. Agora imaginem, se aquela comitiva tivesse 10 camelos, a pobre da Rebeca poderia ter que tirar 400 a 600 litros de água de dentro daquele poço ou daquela cisterna, o que implicava certamente um grande trabalho. Mas ela fê-lo com grande generosidade, com alegria. E a Bíblia diz que isto tocou o coração de Eliezer. E quando ele se reúne mais uma vez, agora com a família, para explicar a situação, ele vai dizer, no verso 27, bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão,
que não retirou a sua beneficência, a sua verdade e do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. E depois no verso 42 ele vai continuar ainda dizendo: e hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão. E ele novamente, depois no verso 48, volta novamente Eliezer a dizer, contando agora já à família: inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão. Portanto, na antiguidade, e este não é caso único, é apenas um exemplo que partilho aqui com os irmãos, na antiguidade não era estranho as pessoas falarem de Deus, do Senhor Jeová, referindo-se aos adoradores mais ilustres que o Senhor tinha na terra. Por isso, faz todo o sentido neste momento, em pleno século XXI, como estamos, a pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? Sabem, alguns anos atrás, tive a oportunidade de visitar a cidade de Paris e estive bem debaixo da Torre Eiffel. Eu já não sou capaz de me recordar exatamente por que razão não subi a torre, mas muitas pessoas vi que, ao passarem por ali, subindo ou não a Torre Eiffel, elas compravam pequenas torres em formato de chaveiro que depois levavam para as suas casas, para as mais variadas partes do mundo. E estas pessoas levavam aquele chaveirinho para se recordarem que um dia tinham estado ou debaixo da Torre Eiffel ou tinham subido a Torre Eiffel. Sabem, queridos amigos, há muitos cristãos que têm deuses de chaveirinho. Isto quer dizer basicamente o seguinte: o Deus de chaveiro é aquele que nós conseguimos pôr dentro do bolso. É um Deus que está dimensionado às nossas próprias convicções, aos nossos gostos, às nossas expectativas. É um Deus que atende às necessidades dos nossos sonhos e que, inclusive, está dentro daquilo que são as nossas próprias convicções e concepções filosóficas, éticas e morais. Muitas pessoas dizem: o meu Deus pensa desta forma, o meu Deus acha desta maneira. E muitas vezes o que acontece é que, ao limitarmos Deus ao conceito do chaveirinho que nós pomos dentro do bolso, acabamos por ter uma visão limitada de quem Deus é, à dimensão da nossa própria finitude. E quando precisamos de algo verdadeiramente excepcional, algo verdadeiramente impossível, o Deus, o nosso Deus de chaveirinho, não está à altura de efetivamente nos ajudar a dar o salto da fé ou de vivermos uma experiência verdadeiramente transformadora. Sabem, eu gostaria de partilhar convosco nesta manhã 5 exemplos. Exemplos bíblicos de pessoas que tiveram experiências reais com Deus. A primeira delas, nós não vamos ler o texto bíblico porque todos nós conhecemos a história destas pessoas, é o Deus de Ana, a mãe de Samuel. Há pouquinho a Inês referia um pouquinho a respeito da história de Samuel, que era filho desta senhora que inicialmente não tinha, provavelmente, ou saúde ou capacidade para poder ter filhos. É interessante que o Deus de Ana deu-lhe filhos, e não foi só Samuel, apesar dela ser estéril. E que filho, sobretudo o seu primogênito, foi. Alguém cujo nome era o nome de Deus. Samuel, ou Shem-Hel, é exatamente isto. Alguém que trazia no seu próprio nome o caráter, na globalidade, o caráter de Deus. E verdadeiramente este profeta foi, sem dúvida, um legítimo e digno representante do caráter de Deus. Mas sabem de uma coisa, queridos irmãos e prezados amigos, é que o Deus de Ana ensina-nos que o Senhor não deixa de atender os pedidos sinceros de corações honestos. Talvez neste momento esteja aqui alguém que passa por problemas e por lutas espirituais e que está ansioso pedindo a experiência de oração. E agradeço muito à Inês por esta manhã nos ter de fato inspirado a pormos nitroglicerina na nossa experiência de oração. Porque verdadeiramente aquilo que Deus quer fazer conosco é fazer ver-nos o impossível, fazer-nos acreditar no inacreditável,
É exatamente isto que Deus quer. Deus quer ser o seu Deus, assim como foi o Deus de Ana. Mas deixem-me falar-vos de um outro exemplo também, o segundo desta manhã, o Deus da viúva de Sarepta. Uma mulher que nós não sabemos o nome, que vivia numa região fora já dos limites da Palestina. Provavelmente esta mulher nem sequer era de origem hebraica, mas no momento em que ela estava a apanhar uns pedacinhos de madeira para fazer o último pedaço de pão para ela e para o seu filho, Deus responde às orações que aquela mulher talvez acreditava que já não haveriam de ser respondidas. Deus enviou o profeta Elias para lhe dar não só conforto espiritual, mas também para lhe dar o alimento necessário que ela haveria de precisar até que terminasse aquela crise que eles estavam a viver naquela altura, que era uma crise financeira, uma crise económica, mas sobretudo uma crise gerada por falta de alimento, uma grande fome que estava a ser vivida naquela região. E sabem de uma coisa, queridos irmãos e prezados amigos, é que o Deus da viúva de Sarepta ensina-nos que o Senhor não abandona aqueles que, por mais humildes e desfavorecidos, estão a precisar da intervenção e do apoio de Deus. Talvez nesta situação de crise que estamos a viver, seja crise social, crise sanitária ou pandémica, crise económica consequente da própria epidemia que o mundo está a viver, talvez muitos de nós estejamos a passar por dificuldades materiais, dificuldades financeiras. Deus não se esquece de si, meu querido amigo. O Senhor, o Deus da viúva de Sarepta, também quer ser o seu Deus. Também quer ser este Deus presente na sua vida. Mas gostaria de lhe falar a respeito do Deus de Moisés. O Deus de Moisés que se manifestou poderosamente nas 10 pragas do Egito, que se manifestou poderosamente abrindo o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse. O Deus que se manifestou de forma poderosa e eloquente no alto do Monte Sinai, fazendo aliança com o povo de Israel. O Deus que alimentou pacientemente durante 40 anos com maná e com água, cada dia, satisfazendo as necessidades de um povo rebelde. E sabem de uma coisa? O Deus de Moisés, o Senhor de Moisés, ensina-me que Deus não deixa de mostrar misericórdia, mesmo a mim, que posso muitas vezes ser um cristão rebelde, um ser humano de difícil trato. Deus bondosamente continua a mostrar a sua misericórdia e a mostrar, sobretudo, a sua bondade. Este é o Deus de Moisés, entre outras coisas. Mas gostaria de vos falar ainda a respeito do Deus de Daniel. O Deus de Daniel revelou a Daniel coisas que estavam num futuro muito distante, coisas que Daniel não conseguiu entender, coisas que Daniel muitas vezes orou, jejuou prolongadamente para poder compreender um pouquinho melhor. Mas sabem, poucos de nós talvez tenhamos prestado atenção numa das maiores respostas que Deus terá dado a Daniel, que foi a conversão de Nabucodonosor. Já pensaram nisso? Já pensaram que Daniel provavelmente deve ter orado muitas vezes por aquele rei? E provavelmente algumas pessoas, talvez alguns judeus, dissessem: Daniel, para de orar pelo rei Nabucodonosor, esse homem é um caso perdido. Esse indivíduo, ele de fato não vale a pena o tempo que você está a gastar para orar por ele, mas provavelmente Daniel deve ter orado muitas vezes pelo rei Nabucodonosor, porque ele era seu amigo, porque ele era intercessor pessoal do rei. E um dia, ainda que tivesse que passar por 7 anos de loucura, Deus fez com que o rei Nabucodonosor, depois deste longo período de desvaneio mental, ele pudesse recuperar o juízo e dizer que efetivamente o Senhor do universo, o Rei dos Reis, ele põe e tira quem ele quiser. E este Deus foi louvado por
Nabucodonosor. Deixem-me só fazer aqui um pequeno preâmbulo do livro de Daniel em relação às várias ocasiões em que Nabucodonosor entrou em contato de forma flagrante com o poder de Deus. Lembram-se? Daniel capítulo 2. O rei Nabucodonosor ficou impressionadíssimo com o fato de um jovem hebreu ser capaz de lhe revelar um sonho e a interpretação do mesmo que nenhum dos seus sábios tinha sido capaz até então. Provavelmente Daniel, àquela altura, era bastante jovem, possivelmente no final da sua adolescência. Isto impressionou profundamente o rei Nabucodonosor. Contudo, Nabucodonosor apenas ficou impressionado com Deus. Mas até o caminho da conversão ainda faltava algo mais. Mas depois há uma segunda ocasião muito interessante. Está descrita no capítulo 3 de Daniel, quando Nabucodonosor vê de maneira clara o poder de Deus se manifestar, preservando a vida dos 3 amigos de Daniel, que se chamavam Misael, Azarias e Ananias. E estes 3, preservados pelo poder de Deus, pela presença de um quarto elemento que estava dentro da fornalha, que nós sabemos que era nada mais, nada menos do que aquele que nós haveríamos de conhecer como o Senhor Jesus. Nessa ocasião, nessa segunda ocasião, o rei Nabucodonosor fica mais do que impressionado. Ele fica convencido de que Deus, sem dúvida, é grande e é especial. Mas era necessário a terceira ocasião, o terceiro impacto na vida de Nabucodonosor, para que ele efetivamente fosse convertido. Talvez você e eu estejamos a orar por pessoas que já tenham ficado impressionadas com o amor de Deus. Talvez você e eu estejamos a orar por pessoas que já tenham sido, de alguma forma, convencidas do amor de Deus. Mas, querido amigo, continue orando, porque Deus ainda precisará, quem sabe, converter o coração dessa pessoa. E o Deus de Daniel, efetivamente, levou a que o rei, o homem mais poderoso daquele tempo, pudesse efetivamente viver uma experiência de conversão. Isto para dizer, queridos amigos, que o Senhor responde às orações impossíveis. Você está a orar por uma coisa que é impossível? Pois muito bem, continue orando. Deus vai responder a sua oração. Deus vai, de alguma forma, responder a esta prece. E gostaria de partilhar convosco o 5º exemplo desta manhã, que é o exemplo do Deus de João, o apóstolo. O Deus de João mudou-lhe o temperamento, mudou-lhe o caráter, mas mais do que isso, apresentou-lhe a Nova Jerusalém. Aquele homem velhinho, que fora um dia chamado de Filho do Trovão, alguém a respeito de quem não se podia sequer dirigir um olhar, porque ele já era capaz de partir para uma briga. Mas é justamente este homem, que de caráter impetuoso, de temperamento difícil, e certamente existem pessoas aqui que, como eu, também têm lutas sérias e graves com o seu temperamento. Por isso, querido amigo, lembre-se, assim como Deus, o Deus de João, mudou o temperamento do apóstolo enfurecido, alguém que parecia ter raiva do mundo simplesmente pelo fato de que o mundo existia, este homem acabou por se transformar no apóstolo conhecido como o apóstolo do amor. Alguém de caráter brando, de temperamento suave, alguém a respeito de quem efetivamente em cada uma das suas palavras brotavam as gotas do amor de Deus. Este homem a quem lhe foi mostrado a Nova Jerusalém. Vocês já imaginaram o que é? Quem é que gostaria de ver a Nova Jerusalém? Ainda hoje, eu gostaria de ver. Eu estou impressionado com estou, diríamos assim, altamente cativado, curioso para saber como é que é a Nova Jerusalém. João já a viu. João já sabe como é que é a Nova Jerusalém. Descreveu, deu-nos uma palhinha, mostrou-nos uma coisinha daquilo que ele teve a oportunidade de ver. E, queridos amigos, este é o Deus de João. Um Senhor que está pronto a resolver os problemas de caráter àqueles que lhe abrirem espaço no coração para a ação do Espírito Santo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Gálatas. Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler, na verdade, 2 versículos no livro de Gálatas. Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 2. No verso 20, Paulo diz o seguinte: este é o Deus de João,
Este é o Deus que está disponível a trabalhar os caracteres mais estranhos, os temperamentos mais difíceis. Diz o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Querido irmão, deixe-me dizer-lhe com solenidade, é que o Deus de João, o Deus de Paulo, Ele pode transformar o seu caráter, o meu caráter, se nós estivermos disponíveis a isso. Amém? Eu não sei se muitos de vocês têm a necessidade de transformar o caráter como eu tenho. Mas talvez esta seja a maior luta que todos nós tenhamos na nossa própria existência. Gálatas capítulo 5, agora o verso 22. E vejam aqui o que este Deus, que está disponível a transformar o nosso caráter, pode fazer. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz ali: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão e temperança. Reparem que aqueles que abrem no seu coração espaço para a transformação que o Espírito Santo está disponível a fazer na sua vida, na minha vida, o resultado será efetivamente este. Mas há aqui um detalhe interessante, e não sei se os irmãos já se deram conta, é que o verso 22 diz: o fruto está no singular. Não são os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Não. Isto, diríamos assim, é um fruto só. É como uma uva. A uva é uma fruta composta de vários bagos. A laranja é uma fruta só, uma peça só, composta de várias partes, que são os gomos. O Espírito Santo, quando age no nosso coração, o resultado é um pacote que se manifesta em forma de amor, em forma de alegria, em forma de paz, em forma de paciência, em forma de benignidade, de bondade, de confiança, de mansidão e de temperança. Há pessoas que são muito boas em mostrar amor. São todas milosas, são todas carinhosas, passam a mão em todo mundo, apesar de agora nós não podermos passar a mão uns nos outros, por causa da Covid e mais não sei o quê, é uma grande confusão, não é? Nós que somos latinos e que gostamos de nos abraçar e de nos beijar, andamos aqui numa situação desagradável. Há pessoas que são melosas, não é? Naturalmente elas são bondosas. E a gente olha para aquela pessoa e diz assim: aquela pessoa está cheia do Espírito Santo, mas ela não tem paz, ela vive ansiosa, ela vive angustiada. Sabem, a Bíblia mostra-nos de que, de alguma forma, a presença do Espírito Santo manifesta-se por um conjunto de fatores que acabam por manifestar efetivamente a presença de Deus. Amor, a alegria, a paz, a longanimidade e por aí adiante. Todos estes elementos que nós conhecemos como sendo as evidências da presença do Espírito Santo, efetivamente, no nosso coração. Mas agora, meus irmãos, depois de olharmos para estes 5 exemplos bíblicos do Deus pessoal, nós podemos perceber que existe um conjunto de 3 características que são comuns a estas 3 histórias, ou estas 5 histórias. A primeira delas é que, em cada uma delas, nós encontramos experiências reais e pessoais. Isto é mais ou menos o seguinte: Deus quer ter comigo uma relação que é intransmissível. Eu não posso transmitir a minha experiência para outra pessoa. Eu posso testemunhar da minha experiência a outras pessoas. Posso motivar outras pessoas a viverem com Deus uma experiência sua, uma experiência pessoal, mas que esteja de alguma forma motivada na minha própria experiência. Mas a grande realidade, queridos irmãos e amigos, por mais que eu ame os meus filhos, ou por mais que ame a minha esposa, não posso garantir que eles sejam salvos pela minha comunhão com Deus. Mas a verdade também é que quando alguém vive uma experiência muito pessoal e íntima com o Senhor, isto de alguma forma poderá motivar, poderá encorajar, poderá impactar a vida de outras pessoas. É por esta razão que Deus deseja ter consigo, querido amigo, uma relação pessoal, uma relação individual. Você está a viver experiências difíceis? Estes últimos meses têm sido estranhos na sua vida? Você está a viver problemas resultantes desta atual condição que estamos a viver? Pois muito bem,
Aqui está uma excelente oportunidade de você e eu, meu querido irmão e meu prezado amigo, podermos pôr Deus à prova, podermos colocar Deus frente a frente e dizer: Senhor, agora é a tua vez, eu já não consigo mais, eu já não tenho mais solução, o dinheiro acabou, fiquei sem emprego, a saúde está um caco, estou a passar por problemas e por lutas pessoais que eu não consigo resolver. Senhor, por favor, eu reconheço a minha incapacidade, mas Senhor, por favor, agora é a tua vez. Cheguei ao limite, agora Senhor, faz a tua parte. E sabem de uma coisa? É nessas ocasiões que Deus efetivamente, realmente age. Porque a segunda característica que liga estas histórias umas às outras é o fato de que elas, na verdade, ou estas pessoas não puseram limites à ação de Deus. Elas foram capazes de ver o invisível. Elas foram capazes de acreditar no inacreditável. E estas pessoas, de alguma forma, se permitiram entrar no campo das impossibilidades. Porquê? Porque pela fé, elas foram capazes, efetivamente, de experimentar que Deus é muito maior do que as suas próprias capacidades, do que as suas próprias convicções. E sabem, às vezes eu tenho falado com pessoas que dizem assim: pastor, eu não compreendo Deus. Eu não entendo o que Deus quer de mim. Eu não compreendo a vontade de Deus. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu querido amigo. Se você não compreende Deus, parabéns. Porque se você não compreende Deus, você está na condição certa. Lembram-se quando nós estudávamos matemática no quinto ou sexto ano, era mais ou menos isto. Havia aquela ideia de matemática que era os conjuntos. Lembram-se? Alguns de nós já andámos a ver isso há tanto tempo que já quase nem conseguimos compreender. Mas na linguagem matemática diz-se assim: determinado elemento compreende tal outro elemento. Não é? Então o que isto quer dizer? Sabem, quando uma coisa compreende outra, quer dizer que de alguma forma nós abarcamos esta coisa e ela passa a estar dentro de nós de alguma forma. Compreender Deus, das duas uma: ou eu sou igual a Deus, ou até maior do que Deus. Isto é síndrome de Lúcifer. E vejam, isto é altamente perigoso. Ou então, Deus é limitado a tal ponto de que eu, uma simples criatura humana, posso compreender Deus. Ora, na realidade, queridos irmãos e amigos, compreender Deus ou não compreender Deus é a verdadeira condição humana. Por quê? Porque se Deus é infinito, conforme a Bíblia revela, eu não posso compreender Deus, eu não posso abraçar Deus. Ainda que eu estique as pernas e os braços, eu não posso compreender Deus, eu não posso abraçar Deus, eu não posso pôr dentro de mim Deus, eu não posso envolver Deus. Por quê? Com o meu intelecto. Por uma razão muito simples: eu sou pequeno demais, eu sou limitado demais. A minha existência é incomparavelmente pequena como quando nós olhamos para Deus. Portanto, nós não podemos compreender Deus. E essa é a verdadeira condição humana, nós não podemos efetivamente compreender Deus. Então, a única coisa que nós podemos fazer é, de alguma forma, aceitar. Mas já vamos falar sobre isto, quando estivermos a ler um pouquinho a respeito da fé, do significado da fé. A terceira característica que nós encontramos nas histórias que vimos é que cada uma destas pessoas, de alguma forma, testemunhou, esteve disposto a testemunhar de Deus e do que Deus significava para essas pessoas. É por isso que nós hoje temos as suas histórias. Tenho ouvido algumas pessoas por vezes dizerem: pastor, mas no tempo de Moisés era mais fácil ter fé. No tempo dos apóstolos, como nós estivemos a ver hoje aqui na lição da Escola Sabatina, era fácil ter fé. Eles viam milagres acontecer a toda a hora. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu querido irmão, meu prezado amigo, você que nos está a ouvir ou que nos está a assistir, deixe-me perguntar-lhe uma coisa: será que era mais vantajoso viver há 2000 ou há 3000 anos atrás, quando não se tinha Bíblia, ou quando a Bíblia era muito menor do que é hoje, com uma revelação parcial daquilo que nós hoje temos a oportunidade de conhecer, ou viver hoje, em que nós já temos cumpridas todas as profecias messiânicas, já temos cumpridas quase todas as profecias relacionadas com a vinda de Jesus,
Temos a revelação completa, desde Gênesis a Apocalipse. Nós podemos olhar para as histórias do passado e entender, não compreender, entender como Deus se relacionou com o ser humano e como Ele se pode relacionar comigo também. O que será que é mais fácil? Viver naquele tempo em que se andava de jumento para trás e para frente, ou viver hoje em que nós temos a Bíblia completinha na nossa mão e podemos lê-la em qualquer lugar, inclusive no nosso telemóvel, a qualquer hora que queiramos, em várias traduções, em várias versões? O que será mais difícil? Os tempos que vivemos são tempos difíceis. Sim, deixe-me dizer-lhe, Satanás sempre foi suficientemente esperto para não tornar fácil a vida dos cristãos. Portanto, não imagino que foi muito fácil para Abraão quando andava com os seus camelos para trás e para a frente. Não imagino que é muito fácil para um cristão hoje ser cristão. Se eu fosse o diabo, eu criaria problemas a qualquer um de vocês. Eu criaria problemas a mim mesmo. Mas reparem numa coisa muito simples, queridos irmãos e amigos. Quando nós olhamos para as histórias da Bíblia, nós podemos ver como Deus trabalhou na vida daquelas pessoas e podemos entender que das suas histórias nós podemos encontrar um padrão, uma referência para aquilo que Deus quer fazer na nossa própria vida também. Abra por gentileza a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, e vamos falar um pouquinho a respeito da fé. Hebreus, capítulo 11, vamos ler os versos 1 a 3 e depois o verso 6. Hebreus, capítulo 11, o verso 1, 2 e 3 e depois o verso 6 também. Todos nós conhecemos muito bem estes versículos e sabemos que eles, efetivamente, apresentam aquela que é a definição mais bíblica do que é fé. Ora, diz Paulo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E agora o verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Há uns anos atrás, precisei fazer uma viagem e tive uma surpresa, má, mas depois boa. Quando estava para fazer o check-in, a moça no guichê disse-me, olha, o avião está cheio. E eu fiquei triste. Queria voltar rápido para casa. Mas, disse ela, vou fazer um upgrade. Upgrade? Opa, o que será que vem aí? A sua passagem é económica, mas eu vou pô-lo na primeira classe. Na verdade, não era primeira classe, era na classe executiva, porque o avião não tinha a primeira classe. Eu disse, opa, que bom, hein? Bom esse upgrade aí, né? Eu não sabia muito bem o que era upgrade, agora entendi. Upgrade é quando você vem na classe executiva e vem na classe económica, apertadinho, estrangulado, com gente do seu lado, daquelas pessoas que estão tão perto de você que conseguem ouvir aquilo que você está escutando no teu fone de ouvido, não é? Aquela situação desagradável, não é? Em que para comer qualquer coisa a gente tem que estar, diríamos assim, ali de palitos, não é? Se engorda 2 quilos a mais já não cabe na cadeira, não é? Aquela situação desagradável. Então, upgrade é vir de classe económica, classe turística, em classe executiva. Sabem, isto me ajudou a perceber uma coisa. A fé, muitas pessoas pensam na fé como sendo, fé é crer em qualquer coisa. Fé é crer que um banco de pernas para o ar quer dizer que vai acontecer alguma tragédia na tua vida. Se uma faca cai da mesa é porque vai acontecer uma outra coisa terrível. Se um espelho se parte, cuidado. Se passar um gato preto à tua frente, isso não é fé, meus amigos, isso é superstição. E superstição é crer naquilo que, diríamos assim, não é absolutamente lógico e racional. Aquilo que Deus pede de nós é que nós tenhamos fé nele. Por quê? Porque Deus nos deu provas, ainda que incompreensíveis, de que Ele merece a nossa confiança. E quando Deus nos pede para confiarmos nele, é porque Deus sabe muito bem que, pela nossa condição, nós não podemos compreender tudo aquilo que Ele nos quer mostrar. Mas Ele espera que nós demos um salto racional, façamos um upgrade intelectual, confiando
que o Deus bom que a Bíblia nos apresenta, o Deus bondoso que tem lidado conosco, que nos tem dado experiências interessantes ao longo da vida, experiências poderosas ao longo da existência, vai continuar a manifestar-se da mesma forma na nossa própria vida também. Isto é fé. Na verdade, a fé é um upgrade, ou seja, é uma evolução da intelectualidade, da racionalidade, da lógica, porque Deus é racional. Houve um senhor há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, já faz séculos, chamado Nicolau Copérnico. Este senhor era polaco, era um monge estudioso da astronomia. E ele disse o seguinte certa vez: a matemática é a linguagem de Deus no universo. Isto para dizer basicamente o seguinte: quando nós olhamos para o movimento dos astros e podemos perceber matematicamente que eles são altamente previsíveis, isto quer dizer que Deus é lógico, Deus é racional. Se Deus é lógico e racional na forma como determina as órbitas dos planetas e o comportamento de todo o cosmos, não quer dizer que Deus não vai ser igualmente racional e lógico na forma como Ele lida conosco. A questão é que nós não somos capazes de gerir toda a informação que Deus gera. Nós não somos capazes de compreender tudo aquilo que Deus compreende. E por isso é que Ele pede para que nós confiemos nele. É por isso que Deus te pede, querido amigo, que você confie no Deus infinito, no Deus que está além da nossa própria capacidade de compreender. E a pergunta persistente permanece: qual é o tamanho do seu Deus? Querido irmão e amigo, a minha oração nesta manhã é que, das experiências difíceis que todos nós estamos a viver nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos, nós possamos fazer delas experiências de prova ao poder e aos limites do Senhor. Não sejam presunçosos, mas sejam ousados. Não sejam aqueles que tentem ao Senhor de forma egoísta e presunçosa, mas estejam disponíveis, como diz Deus, a pormos o Senhor à prova, porque Ele efetivamente quer que cada um de nós o possa experimentar os limites da sua ação e do seu poder na nossa vida, para que o Deus que você conhece efetivamente possa ser testemunhado diante dos outros como um Deus que pode transformar vidas, como um Deus que pode transformar temperamentos, como um Deus que pode resolver problemas financeiros, como um Deus que pode fazer com que coisas absolutamente impossíveis aconteçam. Almas e almas possam ser trazidas aos pés de Cristo, para que um dia, quando Jesus regressar, nós possamos recebê-lo como o nosso grande amigo, mas também recebê-lo acompanhado de muitas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer Deus através da nossa forma de viver, através da nossa maneira de ser, e um dia viverem com este Deus, pessoalmente, redimidos do pecado e libertos das consequências do mal neste mundo. Que esta seja a sua experiência, querido amigo. Esta é a minha oração, de forma muito pessoal, por si e por mim também. Amém.